Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse vídeo é Expansão Marítima Portuguesa. Nós já em alguns vídeos vimos algumas características da expansão marítima. Portugal sendo aí o primeiro país europeu a se lançar ao Oceano Atlântico, explorando, esquadrinhando o oceano, conquistando regiões no litoral da África, mas principalmente para encontrar um caminho que chegasse às Índias para explorar o comércio naquela região. Algumas características ainda são importantes de serem colocadas aqui a respeito da expansão marítima. A primeira delas, os perigos. Havia perigos reais e perigos imaginários. Então, por exemplo, entre os perigos reais havia doenças como o escorbuto, que é uma doença principalmente que ataca as gengivas e é causada pela falta de vitamina C no corpo. Além das doenças havia também tempestades, a própria questão do mar ser desconhecido, então eles não sabiam, por exemplo, a questão dos ventos, ou serem lançados a recifes de corais, etc. Havia o perigo das revoltas que poderiam acontecer nos navios. Também havia perigos imaginários. O homem europeu do final da Idade Média acreditava em monstros marinhos, por exemplo, que poderiam atacar os navios, ou então acreditavam que que a luz do sol na linha do Equador poderia queimar os navios. Então havia toda essa série de perigos. Além disso, também havia a questão das especiarias, né? E aí a ganância pelas especiarias era maior do que o medo, se fosse ele real ou imaginário. E que especiarias eram essas? Estamos falando de vários tipos de pimenta, de gengibre, cravo, canela, que eram comercializados a preço muito alto na Europa. Então por isso atraía os portugueses para as Índias. E por fim a questão das tecnologias de navegação. Ao longo do século XV, os portugueses estudaram com muito afinco, ali, com muito empenho, para melhorar as tecnologias. Eles tinham bússolas, né, para dar a direção, tinham outras tecnologias como astrolábios e medidores para saber a posição, considerando as estrelas, então, para saber a posição dos navios. A própria tecnologia dos navios, fazer navios mais resistentes, navios melhores. Uma tecnologia que entra nos navios europeus no século XV foram os canhões, e isso foi útil, né, por exemplo, quando Vasco da Gama chega às Índias em 1498. Então, são algumas características aí da expansão marítima portuguesa. Ainda falaremos disso em outros vídeos, certo? Muito obrigado.